no Evangelho de João, capítulo 15. Nós estamos meditando já há algumas semanas na parábola da videira. E hoje não será diferente. Estamos falando sobre os capítulos 15, 16 e 17 de João. Nós ainda nos encontramos no capítulo 15. E hoje, especificamente, eu pedirei licença a vocês, porque apesar de me manter no capítulo 15 e na mensagem central da videira, hoje a gente vai passear um pouquinho nos textos e eu vou tentar passar para vocês aquilo que encheu meu coração ao longo dessa semana. Então, vamos ler João capítulo 15, dos versículos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu vou ler de novo o versículo 14. O versículo 4, perdão. Versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. É isso. Vamos orar e pedir que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã. Pai, nós oramos agradecidos pela Tua palavra. Oramos com o nosso coração cheio de esperança, para que o Senhor nos alimente com o pão vivo que desceu dos céus, com o Teu maná, com a Tua palavra. E que a Tua palavra venha, Senhor, trazer paz ao nosso coração, trazer alimento, nos exortar, nos confortar, nos consolar, ao mesmo tempo em que a Tua palavra, Senhor, nos reposicione, dirige os nossos passos. Que a Tua palavra revele as coisas que estão ocultas para que elas sejam limpas. E que a Tua palavra revele pecado para que eles sejam perdoados. Por isso, fala conosco nessa manhã, Pai. É o que nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu falei que eu ia passear por alguns textos, porque o tema da nossa pregação hoje é o permanecer em mim, que são as palavras de Cristo na parábola da videira. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E no final do versículo 4, se não permanecerdes em mim. Mas ao longo da semana, enquanto nós, pastores da casa, conversávamos sobre essa parábola e sobre especificamente esse ponto dela, que é o permanecer em Cristo, como nós podemos permanecer nele, como é que tudo isso se processa, o Fábio Ito, citou numa das nossas conversas o apóstolo Paulo aos Colossenses. Então, eu preciso ler para vocês Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, antes da gente continuar o nosso raciocínio. O apóstolo Paulo diz assim na carta aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça.
Ora, como recebestes Cristo Jesus, assim andai nele. Jesus, quando está falando sobre a parábola da videira, ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos, vocês estão enxertados em mim. Então a nossa vida, ela vem de Cristo, os nossos frutos vêm dele, a nossa instrumentalidade vem dele, tudo que temos e somos vem dele. E é debaixo dessa perspectiva que eu queria compartilhar com vocês mais Colossenses do que João e a videira mesmo. Mas antes da gente entrar no aspecto do assim como recebestes a Cristo, andai nele radicados e edificados, antes disso eu queria citar João capítulo 3, versículo 16. Eu não passei para o El, ele já olhou para mim desesperado, porque ele já queria pôr o texto para leitura, mas não está lá. É assim, João 3,16, acho que é um dos versículos mais decorados nas escolas bíblicas dominicais e nos departamentos infantis. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo. Quando a gente fala que Deus ama o pecador, ama a humanidade, quando a gente fala que Deus ama o ser humano, por vezes a nossa cabeça fica meio confusa. Porque como pode Deus amar o pecador e o ser humano com tanta maldade no mundo? Por que Deus não acaba com o mal? Por que Deus não acaba com esse coronavírus? Por que Deus não cura todo mundo logo? Por que Deus não acaba com essa maldade, com essa corrupção? Se Deus quisesse, às vezes nós pensamos, e Deus pode, Ele poderia acabar com isso. É que Ele não quer. É a conclusão às vezes que muitos têm. Ou até a conclusão assim: não, Deus não existe. Tem esse negócio de Deus. A gente está aqui vivendo. E esses dias de confinamento e de preocupação e de angústia nos trazem muitas vezes pensamentos como esse, porque são tempos em que a gente está sofrendo. De muitas maneiras. A gente está sofrendo porque a gente está perdendo emprego. A gente está sofrendo porque o salário está sendo reduzido. A gente está sofrendo porque a gente está confinado dentro de casa, então as nossas faculdades mentais elas vão sendo abaladas. A gente está sofrendo com crise de ansiedade, a gente está sofrendo com pânico, a gente está sofrendo com depressão, a gente está sofrendo até mesmo com relacionamento familiar, com relacionamento de marido com mulher, de pais com filhos, porque uma coisa é você encontrar sua família de noite quando você chega do trabalho, outra coisa é você estar junto assim, exposto 24 horas por dia em muitas situações, para aqueles que estão em quarentena, trabalhando em home office. Então tem muito sofrimento se materializando nessa época aqui. E tem gente sofrendo de enfermidade mesmo. Gente sofrendo com a contaminação do coronavírus, gente se curando da contaminação, gente sofrendo por antecipação, com medo de se contaminar, pessoas que estão enfermas por outras coisas e que têm sofrido porque está difícil você encontrar vaga em hospital e um monte de coisa. Então, parece uma situação de guerra. O que a gente está vivendo parece guerra. Então a gente está sofrendo. E às vezes a pergunta é: onde está Deus em meio a toda essa dor que a gente está passando, em meio a todo esse sofrimento? Onde é que está esse Deus que disse que a gente estaria enxertado nele? E nele nós daríamos muito fruto e essas coisas todas. E aí, pensando nessas perspectivas e nessas coisas, no amor de Deus, me veio um outro texto na cabeça, que eu também não passei para o El. Eu estou pregando uma peça no El, porque depois que eu já tinha pensado e mandado para o El o roteiro e o script, o esboço e os textos, na verdade dessa vez foram só os textos. Eu vou ser sincero para vocês, ontem à noite eu me recolhi para o meu quarto, a gente estava jantando na sala, a família toda, e assim, isso deve estar acontecendo com você, eu não devo ser o único, mas eu vou confessar aqui o meu pecado.
que eu confessei para minha esposa ontem à noite. Não sei se é meu pecado ou se é o meu sofrimento. A gente estava sentado na mesa ontem, todo mundo falando e conversando, e o barulho da conversa e da mesa começou a me atormentar. Negócio de louco, né? Minha filha com um copo com gelo e refrigerante batendo assim, ó, e a outra falando, e a outra rindo, e minha mulher falando. Aquilo começou a me dar uma... Tá todo mundo rindo aqui, ó, as 4 pessoas que estão aqui. Aquilo foi me dando um negócio que eu acabei de comer assim com todo mundo e fiz um ar assim, levantei, peguei meu óculos, meu computador e me recolhi ao meu quarto. E nessa reclusão ao meu quarto eu falei, vou abrir aqui o esboço, vou ler os textos, vou meditar mais um pouco. E aí alguns textos vieram a mais daqueles que eu já tinha passado para o El. Eu não vou passar agora texto, já era tarde da noite, nem sei que hora que era. Eu não vou encher o El uma hora dessa. Mas me veio à cabeça, pensando em Jesus Cristo, a videira, em tudo que a gente está passando, me veio o texto do profeta Isaías, no capítulo 53. E é um texto um pouco conhecido, a gente não vai colocar na projeção agora, mas me veio na cabeça ontem aquele texto de Jesus Cristo dizendo que ele foi subindo como um renovo diante de Deus. Isaías 53, o profeta Isaías, ele profetiza assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Todos esses versículos ficaram chacoalhando na minha cabeça. O texto que nós estamos estudando ao longo dessas semanas, Jesus Cristo a videira e nós os ramos, a questão do amor de Deus derramado sobre nós, a humanidade, a questão de que se nós recebemos a Cristo, devemos andar nele, estarmos radicados, ou seja, nele nós temos que ter raiz, nele nós temos que ser edificados. Ao mesmo tempo, essa situação toda de sofrimento que a gente está passando, e por fim me veio à cabeça esse texto de Isaías, que Jesus era profetizado pelo profeta como um broto brotando numa terra seca. Um broto brotando numa terra seca. Esses dias, minha esposa falou assim para mim: você viu que o não sei o que está brotando lá no jardim? E eu falei: olha, eu posso até ter visto, porque eu passo aqui toda hora, mas eu não sei do que você está falando. Aí ela veio me dizer que ela tinha pegado um galho, ou tinha comprado um galho na feira, não sei, arrancou um galho em algum lugar, colocou o galho na terra e ele brotou. Ele foi indo. E a minha esposa, nesses dias de quarentena, e já fazia um tempo, tem se dedicado a plantar e distrair um pouco a cabeça com essas coisas. E é muito interessante você ver o brotinho estourando e aquele verde brotando de uma coisa que a gente achava que ele não viria. Nós não somos do campo, a gente é gente da cidade, a gente anda em asfalto. Mas é sempre interessante quando a gente vê isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque foi essa a imagem que me veio à cabeça ontem, quando eu pensei na profecia de Isaías, o profeta. Jesus como um galho numa terra completamente seca, mas daquele galho brotando um ramo verde. A improbabilidade dessa cena. Porque se fosse uma terra boa, regada, úmida e tudo mais, ok, mas não é uma terra seca, é um deserto, é da onde não iria brotar nada, se levanta um broto que é Jesus Cristo. E quando eu fiquei meditando nisso, eu pensei, meu Deus, a gente está vivendo esse tempo de deserto. Os dias que nós vivemos são dias de terra seca, de falta de perspectiva, vivemos dias difíceis, onde nós não temos, num horizonte próximo, às vezes, esperança de que alguma coisa aconteça ou melhore.
seja profissionalmente, economicamente, seja lá o que for. A questão é que esse é o cenário que o profeta está falando para a gente, e está mostrando nesse cenário Jesus Cristo, um milagre. O milagre que Deus proveu ao homem. O milagre da vida que irrompe na morte. O milagre da vida que supera a morte. Do ramo que brota no meio do deserto. E isso só pôde ser possível porque, aí volto para João 3,16, porque Deus amou o mundo. O mundo que Deus criou e o homem que Deus criou. Esse homem se corrompeu, decidiu ser Deus de si mesmo, decidiu adorar outros deuses, se prostituiu. Esse homem quis viver a despeito de Deus. Esse homem hoje diz que nem existe Deus. Mas esse Deus solidário à dor do homem encarna para assumir a dor dos homens. Quando a gente entrega uma cesta básica, a gente está sendo solidário com a dor do próximo. Quando a gente entrega uma cesta básica, a gente se solidariza. Mas uma coisa é interessante a gente pensar. A gente pega um pouco de alimento e a gente entrega para a família e a gente volta para casa. Geralmente é isso que acontece. Não estou dizendo que isso está errado, não estou dizendo que isso é ruim, eu estou dizendo que isso é muito bom. Mas presta atenção num detalhe comigo. Quando eu entrego aquela cesta básica e volto para a minha vida, eu volto para a minha realidade. E aquela pessoa que recebeu uma cesta básica volta para a realidade dela. Ela está lá na casa dela, passando por uma situação difícil. Não sei se essa cesta básica vai conseguir suprir todas as necessidades que ela tem. Provavelmente, se ela está recebendo e eu estou doando, é porque eu devo estar numa condição melhor que a dela. É por isso que eu estou entregando e ela está recebendo. Então, apesar de eu ser solidário com a dor dela não é a minha vida. A dor dela não é uma dor que eu sinto toda hora. Eu me solidarizo e eu ajudo. Mas aquilo que ela está passando sozinha. Com ajuda, mas sozinha. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus, a gente pergunta assim, mas aonde está Deus em todo esse sofrimento? Talvez a melhor resposta para essa pergunta, quando nós a ouvimos, onde está Deus em todo esse sofrimento? Na cruz. Onde estava Deus no 11 de setembro? Na cruz. Onde estava Deus na Primeira Guerra Mundial? Na cruz. Onde estava Deus na Segunda Guerra Mundial? Na cruz. Onde estava Deus enquanto a fome devora a África? Na cruz. Foi na cruz que Deus se fez solidário com o nosso deserto humano. Foi na cruz que Deus se fez solidário com a nossa morte. Só que Deus não veio do mesmo jeito que nós entregamos uma cesta básica. Ele não veio na força do seu poder, ele não veio na sua autoridade, na sua soberania, ele veio na miséria, na pobreza, ele veio na fragilidade do nascimento de uma criança lá em Belém. Deus vem em dependência, não independência, independência. Porque aquele menino que nasceu dependeu dos cuidados de Maria, como qualquer outra criança depende da mãe. Então essa solidariedade de Deus em relação à raça humana, ela é total. Esse Deus vem e sente as nossas dores. Esse Deus vem e vive em família, vive as agruras da vida nessa terra. Para que ele pudesse ser um ramo que brota nessa terra, ele tinha que ser plantado nessa terra. Por isso que ele encarna e vem como gente. E nessa terra seca ele vai crescendo como um broto verde de esperança. Onde nós não brotamos mais, vem o broto dele, verde, cheio de esperança e de vida. E é assim que eu vejo. Em um deserto que a gente vive, Cristo está nele. Cristo está nele na cruz, sentindo a nossa dor. Cristo está brotando em meio ao deserto, dando a nós algum tipo de esperança.
de que mesmo em meio a essa morte, há uma perspectiva de que vida brote. E aí então Jesus diz: eu sou a videira, e vocês estão ligados a mim agora. Vocês não estão mais ligados a essa circunstância que vos cerca. Vocês estão ligados a mim. Ele vai dizer em João: permaneçam em mim. Se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, então há uma outra perspectiva. Existem outras possibilidades. Existe uma soberania de Deus, existe uma graça de Deus, existe um milagre de Deus, existe uma vida que vence a morte, existe uma vida que é eterna, que ainda não se manifestou, mas que já está dentro daquele que, entendendo isso, creu e foi enxertado na videira, que é Jesus Cristo. É nele que nós estamos. É a partir de Cristo que nós olhamos tudo o que nos cerca. É a partir do fato de que nós pertencemos a Ele, estamos nele, é que nós olhamos para todas as coisas ao nosso redor e sabemos: podemos descansar em Deus, porque a nossa vida está nele. Recebemos dele, nos alimentamos dele, vivemos dele. E aí então eu volto para Colossenses, que nós lemos no início do nosso culto, quando ele diz: e assim como vocês receberam Jesus, andai nele. Andai nele. Há uma característica desse andar aqui. Você já assistiu filmes? Eu acho que todo mundo aqui já viu. Porque isso é clássico para os amantes de qualquer tipo de filme. Que o cara falou assim no meio do filme: nós estamos andando em círculos. Pô, todo mundo já viu isso em filme. Estamos andando em círculos, nós já passamos por aqui antes, estamos perdidos ou qualquer coisa assim. Pois é. Geralmente quando a gente pensa numa caminhada, a gente pensa numa caminhada que sai daqui e vai para lá. Tem início e tem fim. Mas em alguns filmes parece que a pessoa, por estar perdida e desorientada, ela está andando em círculos. E esse verbo aqui, do andai em Cristo, ele é um verbo que pressupõe o andar em círculos, por causa da preposição, a mesma usada, por exemplo, na palavra perímetro, no nosso português. Então é assim: vocês receberam a Cristo, então andem nele. Andem em Cristo Jesus. É um convite a nós não nos aventurarmos por caminhos e lugares que nos produzirão morte e destruição. Andar em Cristo é nós caminharmos debaixo da palavra dele, do amor dele, da misericórdia dele. É nós entendermos que não há lugar melhor para nós estarmos do que em Jesus. Não há caminhada mais prazerosa ou recompensante, ou que produz em nós alegria, satisfação, seja o que for, que não seja andar em Cristo. E o convite de Paulo e o convite da parábola é esse: se vocês receberam Cristo, andem nele. Então, nesses dias que nós temos vivido, eu não quero andar no caminho dessa guerra que a gente está vivendo aí fora. Eu não quero andar pelo caminho das ideologias, eu não quero andar pelo caminho dessa guerra entre direita e esquerda, como se direita e esquerda existissem nesse país. Eu não quero andar por esse caminho desconhecido desse vírus ou de outros que virão, ou de qualquer circunstância, e me embrenhar por um caminho de medo, de angústia, para uma espiral negativa. Cara, eu quero andar nele. Jesus, que a minha caminhada desse dia não saia de ti. Porque se eu sair desse broto verde que brotou nesse deserto, se eu sair desse broto verde, é deserto que eu vou encontrar. Eu não vou encontrar outra coisa. Eu vou encontrar deserto. Então, Senhor, eu quero andar em Ti, a partir de Ti, por Ti, contigo. Você pode usar o pronome que você quiser, mas eu quero estar em Jesus. Assim como vocês o receberam, andem nele radicados, disse Paulo.
com raízes em Cristo Jesus. Nesses dias de jardinagem da minha esposa, ela acabou descobrindo como é que você cria raiz num broto. Ela comprou um negócio na feira, aí pôs na água, gostou e foi ficando na água. E na água mesmo foi soltando foi aparecendo uma raizinha. E aí o rapaz da feira falou assim, pode pôr na terra que a raiz vai. E ela colocou e foi isso que ela me chamou a atenção nesses dias, que o negócio foi mesmo e deu certo. E ela ficou encantada com isso aí. A gente fica encantado com a natureza, com a criação de Deus. A raiz é aquilo que vai entrando para dentro da terra e que a gente não vê. A gente sabe que está lá, mas a gente não vê. E às vezes a raiz é gigante. A gente vê em muitas árvores na rua raízes tão grandes que elas arrebentam a calçada. E elas vão crescendo. Mas são elas que sustentam a árvore. É a partir da raiz que a árvore se alimenta. A raiz está profunda lá na terra, é de lá que ela vai tirar os minerais. Eu não sei como é que é esse processo todo, eu não sou botânico, mas eu sei que é de lá. E que a árvore vai produzir a sua seiva, e da raiz essa seiva sobe e alcança tudo. Lá em cima faz fotossíntese e depois desce, essa mesma seiva desce já com o produto da fotossíntese. Isso eu lembro de quando eu prestei vestibular. Mas sabe o que é interessante? É que quando Paulo fala assim, que a gente tem que lançar as nossas raízes profundamente em Jesus Cristo, é que nós devemos encontrar em Jesus força e alimento. É nele que estão os nossos desejos mais profundos, os nossos pensamentos mais profundos. Nele estão as nossas expectativas mais profundas, assim como estão as nossas emoções no campo das afetividades. É lá na minha profundidade da minha relação em Cristo que eu estou sedimentando a minha vida. É nessa relação profunda que ninguém vê, que às vezes eu também não vejo fisicamente, porque é lá na profundidade da minha relação com Deus que eu estou recebendo o alimento para essa vida que está aqui do lado de fora. Então andem nele e estejam nele radicados, que a relação nossa com Cristo faça surgir raízes profundas nele, raízes fortalecidas, firmes, estabelecidas, fixadas, a tal ponto que a nossa vida aqui em cima não se abale pelas circunstâncias, porque está firmada em Cristo. E é isso que Paulo diz: tenham em Cristo raízes para que vocês possam construir a partir disso, edificar a partir disso, terminar a estrutura que vocês estão construindo. E aí logo me saltou também na mente outro texto do apóstolo Paulo, em que ele diz que Deus é aquele que é fiel por ter salvado e chamado vocês e iniciado uma obra na vida de vocês. Ele é fiel também para terminar aquilo que ele começou. E Deus começou uma obra na vida de cada um de nós. E esse Deus é fiel para terminar. Então, se eu trabalhar essa raiz, eu vou continuar crescendo. E Paulo vai dizer isso no texto que nós lemos. Edificados para a gente crescer, para a gente viver. Então há muitas coisas que Deus tem para cada um de nós. Eu acredito nisso. Há uma instrumentalidade que Deus quer se fazer manifestar através de nós. Deus quer usar a minha vida, a tua vida. Deus quer edificar as coisas a partir da sua igreja. Então Deus quer te usar. E nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, são dias em que Deus quer usar a sua igreja. Então Deus espera um crescimento, um incremento nosso. Paulo diz assim, então: se vocês estiverem nele radicados com raízes, se vocês crescerem nele,
nele também vocês serão confirmados, comprovados, estabelecidos, assegurados. E eu acho que é mais ou menos essa situação. Quando, há muitos anos atrás, eu fui me alistar, e eu me lembro que estava sentado assim uma multidão de conscritos, de jovens na idade do exército que fizeram o seu alistamento, e um soldado lá na frente, lendo uma lista dos confirmados. Oh, aleluias! E ele falou meu nome lá, Jorge Luiz Bruno. Eu falei, ixi Maria, lascou-se, vou servir o exército. Estava prestando vestibular, olha só. Estava prestando vestibular para medicina. Foi o único vestibular de medicina que eu fiz na minha vida, porque depois daquele lá fui para o exército, aí falei, vou largar disso. Mas olha que coisa engraçada. Lá se manifestou a confirmação, para mim, do desastre, né? Para mim, do desastre. Quando eu li esse texto, ele falou, nele confirmados, me veio essa imagem na mente. E é como se a gente estivesse nesse mundo aqui, ó, enxertados naquele brotinho verde. E aí alguém passasse com uma lista. Olha, esses aqui estão confirmados em Cristo. Aí o cara começa a ler a lista e aí de repente eu ouço o meu nome. E eu falo, graças a Deus. Graças a Deus. Então eu estou confirmado nele. Então segue a vida. Bora para frente. Um amigo meu dentista aqui na Zona Leste tinha uma frase filosófica que ele falava para mim. E ele falava assim, vai indo, vai. Vai indo, vai. Dizia assim no sentido de, vambora, vai indo, vai. E quando a gente escuta a confirmação e a comprovação de que estamos confirmados em Cristo, essa é a frase que vem, vai indo, vai. Então vamos firmes nessa jornada com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque os meus olhos olham ao redor e eu falo assim, meu Deus, não é possível. Mas aí vem a lista e diz, não, você está confirmado, então vamos. Alguma coisa disso aqui vai dar certo. Alguma perspectiva há, alguma saída há, alguma instrumentação há, alguma coisa Deus quer fazer, Senhor, eis-me aqui. Mas eu continuo andando em Cristo, nele está a minha esperança. E então, o apóstolo Paulo encerra o versículo 7, dizendo, assim como vocês foram ensinados, instruídos, assim como vocês aprenderam, continuem crescendo. E ele finaliza o versículo dizendo, crescendo em ações de graça. A palavra é eucaristia, que em grego é gratidão. E assim como a gente foi ensinado em Cristo, enxertados na videira, ramos desse broto verde que nasceu numa terra seca, frutos da solidariedade de Deus, que veio até a terra sofrer aquilo que nós sofremos, viver aquilo que nós vivemos, passar por aquilo que nós passamos. Não há aflição que abale um ser humano hoje, que Cristo não tenha carregado sobre si na cruz. Não há dor, não há sofrimento, não há flagelo, não há nada que possa hoje afetar um ser humano que Cristo não tenha sentido e levado consigo na cruz. Onde está Deus no sofrimento? Sofrendo. Sofrendo. Para que a partir dele nós possamos superar. Para que a partir dele possamos viver. Para que a partir dele, confirmados nele, radicados nele, enxertados nele,
possamos olhar e dizer: há uma esperança, há uma perspectiva, existe vida em meio a esse caos. Então Paulo diz: então a partir daí, cresçamos em gratidão. E que o nosso coração se encha disso. Troquemos o medo pela gratidão. Troquemos a incerteza pela gratidão. Troquemos a desesperança pela gratidão, pela Eucaristia. Que a gente dê graças a Deus por tudo. E assim, com um coração grato ao Senhor, a gente cresça ainda mais na nossa relação com Ele e o amor de Deus se manifeste na nossa vida a cada dia mais. Aí eu digo para você que nesses dias de quarentena, de coronavírus, não há lugar melhor para estarmos do que em Jesus. Nesses dias de insegurança, de medo, não há lugar melhor para nós estarmos do que em Jesus. Eu falei, quando a gente estava fazendo louvor aqui, como vocês estão em casa, vocês não percebem, mas quando a gente foi cantar a música da oferta, eu falei para Débora que me veio uma música na cabeça. Vira e mexe, vem umas músicas na cabeça. É muito interessante quando a gente vai estudar o texto bíblico. Eu passei a minha adolescência na igreja, eu me converti, eu fui para a igreja com 11 anos de idade. Tinha feito a primeira comunhão na igreja católica com 10. Com 11 eu fui para a igreja dos crentes. Era assim que falava antigamente. E com 12 anos já estava convertido e batizado. Então cresci na igreja ouvindo músicas. Cresci ouvindo Vencedores por Cristo, Elo, Jairinho e o Paulo César, depois Logos. Cresci ouvindo essas coisas. É difícil eu ler um salmo sem cantar uma música de Vencedores, ou do Grupo Semente, ou qualquer coisa assim. E é difícil eu pensar em muitas coisas sem que venha um hino do cantor cristão na minha cabeça. E ontem, enquanto eu pensava nessa situação de nós crescendo, de estarmos enxertados na videira que é Cristo, o broto verde numa terra seca e que a gente cresce com Ele, me veio à cabeça um hino que eu cantava quando era criança pequena lá em Barbacena, que dizia assim: vivifica, vivifica. O 5 aqui estou cantando. Nossas almas, ó Senhor. Eu tinha medo desse hino, porque ele é triste, né? Não sei, parece que ele é um tom menor, eu não sei, ele é esquisito. Ele é para baixo assim, né? Vivifica, mas é para baixo assim, é meio depressivo. Mas eu fiquei pensando nisso. Senhor, vivifica a gente. Senhor, vivifica a gente nesses dias e ao longo da nossa jornada e todo dia, porque em Ti está a nossa vida, em Ti está a nossa esperança. É em Ti que todos os dias nós estamos, através das raízes profundas da nossa relação com Ele, estamos recebendo alimento e força para crescermos, mesmo em tempos difíceis, crescermos em gratidão a um Deus que se fez solidário a nós na cruz do Calvário e nos salvou para a vida eterna. Oremos, em nome de Jesus. Não sei se o louvor quer vir para frente cantar Vivifica enquanto... Essa acho que... Se a Noêmia, que era a pianista da minha adolescência na igreja, que eu chamava de tia Noêmia, se ela tivesse aqui, ela tocava para a gente o Vivifica, a gente cantava, mas tudo bem. Oremos. A gente canta uma outra mesmo. De boas. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua graça derramada. Obrigado porque o Senhor se fez solidário conosco. O Senhor veio morar onde nós morávamos. O Senhor veio sofrer o que nós sofríamos. O Senhor não veio como super-homem, o Senhor veio como criança. O Senhor veio dependente dos carinhos e dos cuidados de Maria.
O Senhor veio para viver como nós vivemos, para sofrer o que nós sofremos. O Senhor não precisaria, Tu és Deus. Mas porque o Senhor nos amou, o Senhor veio. Por isso o Senhor se fez um conosco no nosso sofrimento. E por isso hoje somos um em Cristo para crescimento. E o que mais nós podíamos dizer nessa manhã, senão obrigado, Senhor. Obrigado porque em Ti nós temos nova vida. Obrigado porque em Ti encontramos cura, paz, alívio, esperança, restauração. Em Ti encontramos vida e vida abundante. Em Ti depositamos a nossa confiança, Senhor. É em Ti que nos alimentamos, é em Ti que encontramos forças para cada dia, é em Ti nós andamos. Nos ajuda, Senhor, nesses dias que temos vivido. Nos abençoa cada vez mais através da Tua palavra. E nos vivifica, Senhor, em todo o tempo. É o que nós oramos nessa manhã, agradecidos. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor.